Meu nome é Luiz Eduardo Neri, sou professor titular da Escola Paulista de Medicina, disciplina de pneumologia. Eu agradeço muito ao Dr. Nassim Mansur, superintendente do Hospital São Paulo, por esse convite, e também a SPDM e a Escola Paulista de Medicina. A primeira questão que foi colocada é por que eu escolhi a medicina, por que eu escolhi ser médico. Isso vem da minha família, obviamente. Meu pai foi médico formado na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro. Antigamente era a faculdade da Praia Vermelha, né, que chamava. E logo depois de formado, em 1937, ele foi para uma cidade do interior chamada Pedreira, do estado de São Paulo. E foi onde eu fui criado. Lá em Pedreira ele se casou com uma moça da comunidade, de família tradicional italiana, né? E nós realmente tivemos uma convivência muito boa nessa cidade do interior, né? Ele era o único profissional da cidade nessa época e costumava fazer as suas consultas na área rural, né? Utilizando cavalos, charretes, um Fordinho 36, e muitas dessas visitas eu ia junto, né? E aí, sem dúvida, foi a minha motivação, né, desse acompanhamento, né, do meu pai. Minha mãe teve uma influência muito grande também na estrutura familiar, né, e meu irmão foi um engenheiro agrônomo, né, muito versado na área esportiva também, e que muito me incentivou nessa escolha, né. Minha formação inicial foi na cidade de Pedreira, né? Antigamente era o grupo escolar, depois ginásio, científico eu fiz uma parte na cidade de Amparo e o último ano do científico eu fiz em Campinas, um colégio chamado Pio XII. E já aí logo no final do terceiro científico eu prestei o exame, foi em 1965, né? Era uma seleção de candidatos para as escolas médicas, chamava-se CESEM, né? E eu entrei na Faculdade de Medicina da Unicamp, Ciências Médicas da Unicamp, né? Era uma faculdade jovem, a terceira turma da Unicamp, né? Mas a maioria dos professores tinham vindo da Escola Paulista de Medicina, né? E a referência maior desses professores foi o professor Silvio Carvalhal. O professor Silvio Carvalhal veio, então, da Escola Paulista e montou uma estrutura fantástica lá na Unicamp, trazendo inúmeros assistentes. E o que era característico e típico dessa formação eram as reuniões que a gente chamava reuniões anátomo-clínicas. O Silvio Carvalhal tinha uma visão clínica muito importante e também de patologia. E nós sentávamos numa reunião pequena com os alunos e discutimos todos esses aspectos. Então, essa formação médica eu acho que foi muito boa, apesar de ser uma faculdade muito inicial, né? A terceira turma. Bom, dentro desse contexto eu fui caminhando, inclusive com um contato muito grande com o corpo médico da cidade de Campinas, participando de várias reuniões nas clínicas e terminando a faculdade, a próxima pergunta era: e a residência médica, onde vamos fazer? Então, nesse período eu prestei exames, né, em São Paulo, no Servidor Público do Estado, na Escola Paulista de Medicina. Prestei exame também na Unicamp
E um exame interessante que foi um exame chamado ECFMG, que é um exame da Sociedade Americana de Medicina, que para a gente fazer o curso de residência médica no exterior, nos Estados Unidos, né? Eu passei também nesse exame. Mas como eu também fui aprovado na Escola Paulista de Medicina, eu optei por ficar no Brasil. E, sem dúvida, eu não me arrependo. A Escola Paulista de Medicina era, na época, a melhor residência de clínica médica do Brasil, tá? Eu acho que foi uma decisão acertada. E por quê? Porque alguns anos depois eu segui para o exterior fazendo o que a gente chama de Research Fellow, ou pós-graduação no exterior. Então, agora, dentro dessa conversa aqui que nós estamos tendo, e para tornar a discussão a conversa um pouco mais amena, eu vou contar algumas histórias. Histórias que aconteceram durante o meu período aqui na Escola Paulista de Medicina. A primeira foi uma coisa curiosa que me marcou até hoje. Durante o primeiro ano de residência médica, eu estava passando pela disciplina de hematologia. Na época, o professor mais importante de lá, o professor titular, era o Marcelo Pio da Silva. E ele tinha já estudado os índios do Xingu, e foi a tese, se eu não me engano, a tese de docência dele. E ele tinha uma suspeita muito forte que os índios do Xingu tinham uma hemoglobina diferente. Ele já tinha até o nome, que era hemoglobina Xingu. Bom, e ele precisava, então, organizar uma expedição para ir até o Xingu para fazer coleta de sangue desses índios e coleta de medula óssea, para ter essa avaliação mais específica disso aí. E foi montada essa exposição, e como eu estava passando como R1 lá na hematologia, eu fui escolhido como médico responsável. Você imagine que eu fui colocado como médico-chefe dessa... Era o único médico, né, dessa, vamos dizer assim, dessa expedição, né? E aí nós fomos. Então, na época, era um aviãozinho, um avião chamado DC-3, era do Correio Aéreo Nacional. E esse avião até ele foi descontinuado em 1983, né? Mas era um avião muito interessante, umas laterais só que tinha, entrava porco, entrava qualquer coisa, era um avião mais de carga, né? E nós fomos para o Parque Nacional do Xingu, que era o posto Leonardo, né? E a Escola Paulista tinha um intercâmbio muito forte com esse posto, atendendo esses pacientes de lá. Bom, lá eu fiz uma amizade muito boa com o chefe da aldeia, Yualapiti, né? O nome dele é Aritana, e ele me ajudou a convencer os índios, a trazer uma série de índios lá para fazer essa coleta sanguínea e fazer a punção de medula óssea, que foi bastante arriscada. Bom, isso aconteceu muito bem, ficamos lá perto de 10 dias, e um outro fato curioso que fazia parte dessa excursão também, a gente tinha que ir até uma aldeia próxima, não tão próxima, tinha que pegar um aviãozinho, teco-teco, que a gente chamava, um coronel do exército levava a gente, né? E nós fomos até a aldeia Camaiurá, né? E fomos visitar o chefe chamava Tacumã. E era um aviãozinho pequenininho, de 2 lugares, assim, nós fomos em 3, a porta fechava mais ou menos, voando baixinho, e chegamos lá. E nessa chegada já aconteceu uma coisa muito interessante. Esse coronel que estava pilotando não avisou a gente, deu um rasante na pista de pouso, a gente achou que ia morrer todo mundo, mas não, era só porque ele falava assim, não, mas os índios gostam que eu
que eu dei esse rasante, mas ele não avisou a gente antes, né? Bom, aí chegamos, descemos nessa aldeia e fomos avaliar alguns índios, malária crônica na região, e aí chegamos para o Tacumã para falar que aquele índio que eles tinham mandado para a Escola Paulista tinha falecido. E aí a gente estava com um certo receio, né, de como é que a gente ia dar essa notícia, né? E aí foi muito interessante, né? Eu estava com o Décio Fux, que era um técnico da hematologia na época, né? E ele me ajudou muito. Então, sabe como é que é, né? Todo mundo vai morrer um dia, né? Eu vou morrer, você vai morrer, né? E sabe aquele índio que foi para o Hospital São Paulo? Ele morreu. Então, e a gente ficou esperando. Ele entendeu bem a situação, não teve nenhum problema, era muito grave e tal, etc. E aí foi realmente essas histórias que a gente guardou na memória, são 50 anos, né? E no final, a hipótese da hemoglobina Xingu, né, que foi o nosso objetivo tudo. Infelizmente, ela não foi confirmada, né? Nós fizemos toda essa avaliação, todos esses exames, trouxemos material, mas a aventura e o aprendizado que nós tivemos suplantou essa decepção. E realmente eu guardo até hoje um arco e flecha que eu ganhei do Aritana há 50 anos, está na minha casa, e realmente foi uma experiência muito grande ter convivido com essa cultura diferente. Bom, próxima coisa, terminado o R1, que é de clínica, eu optei por fazer a pneumologia. Por que pneumologia, né? Basicamente por causa de dois professores. Professor Rato, Otávio Ribeiro Rato, que foi precursor, né, da disciplina, e o professor Manuel Lopes dos Santos, né, que foi chefe da disciplina de pneumologia, foi diretor da Escola Paulista e foi o nosso primeiro reitor da Unifesp, né? E 5 novos residentes da clínica médica, então, entraram na residência de pneumologia, né? E a motivação, além deles, foi que estava havendo uma revolução nesta década de 60, 70, na área de medicina respiratória. Os quadros de insuficiência respiratória aguda estavam sendo tratados, foi descrito o que a gente chamava de síndrome de desconforto respiratório agudo, né, que na época chamava adulto, né? E foi uma coisa muito interessante. Nós começamos a usar os equipamentos antigos que o Dr. Ratz tinha trazido da Pensilvânia, quando ele esteve lá em 53, que era para fazer testes de função pulmonar. E nessa época, eu e o Dr. Jardim, né, os residentes lá, começamos a fazer espirometria e esses testes de função pulmonar nos pacientes da pneumologia. E nessa época surgiu uma coisa que hoje é banal, hoje todo mundo acha que parece que... né? Mas na época foi uma coisa assim fantástica, que era o aparelho de gasometria arterial. Quer dizer, era um aparelho que media o PO2, PCO2, o pH e o equilíbrio ácido básico. Então a gente podia tratar doentes graves com uma avaliação de trocas gasosas, uma avaliação de equilíbrio ácido básico muito importante, muito intenso. Então, isso aí mudou, revolucionou o tratamento de doença grave. E foi nessa época também que, através do Dr. Manuel, a gente conseguiu um estágio no Hospital Sírio-Libanês, na UTI do Sírio-Libanês, que foi a primeira UTI do Brasil, provavelmente. São Paulo seguramente foi. Então, nós, no segundo ano já da pneumologia, a gente fez um estágio de 3 meses nessa UTI do Sírio-Libanês. E foram pessoas fantásticas lá, os monstros sagrados, Rui Bevilacqua, Marcel, Dário Birolini, Marisa, Fausto, Ironac. Então, um grupo muito grande de professores que
ensinaram a gente. E aí a gente saindo de lá, ficamos até uns 3, 4 anos na UTI do Hospital Santa Rita também, tá? Então foi um período, vamos dizer assim, de revolução dentro dos conhecimentos de medicina respiratória e insuficiência respiratória aguda, né? E de 74 a 77, quando eu acabei a residência, foi um período de grandes acontecimentos, né? Foi meu doutorado, de 74 a 77, eu iniciei o programa. O programa foi criado na Escola Paulista em 1970, né? E na pneumologia em 75, né? O Dr. Rato foi o primeiro coordenador. E eu iniciei, junto com praticamente esses residentes que entraram também, né? Em 77 eu defendi a minha tese, baseado em insuficiência respiratória aguda experimental. E o outro fato mais importante, né? Acho que mais importante que esse até, eu me casei. Em 1974 eu me casei com a Cleusa, minha esposa. Estamos casados até hoje. E em janeiro agora de 2024 completamos 50 anos de casado, né? Bodas de ouro. Então, em 76 e 77 nasceram meus 2 filhos, a Tatiana, 76, e o Luiz Fernando, em 77. A partir de 77 a 80, eu fui contratado, então, pela Escola Paulista, como professor assistente, professor adjunto. Em 2007, eu fui contratado como professor associado, em 2015, como professor titular da Escola Paulista de Medicina, ligado à disciplina de pneumologia. Outro fato importante, então, foi a minha ida para o exterior. Lembra que eu tinha falado que eventualmente eu ia fazer lá a residência, não fui, então, mas entre 80 e 82 eu fui fazer o meu fellow de pesquisa, um research fellow, né? Porque foi um pós-doutorado na Universidade de Califórnia, Los Angeles. Lá foi o serviço do professor Wasserman, era um dos mais importantes dos Estados Unidos na área de medicina respiratória e teste de exercício cardiopulmonar. Lá eu estudei doenças respiratórias, DPOC, doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, especificamente o diagnóstico diferencial de dispneia nesses pacientes, controle ventilatório, trocas gasosas, enfim. Publiquei 4 trabalhos nesse período, 2 como primeiro autor. O que tem que falar nessa fase, nesse período? Foi um período difícil. Vamos dizer assim, se ambientar nessa nova cultura foi difícil, não só por causa da língua, mas, na verdade, uma cultura diferente, os desafios, né? E foi, outra vez, muito importante o apoio familiar. Se minha esposa, Cleusa, não tivesse realmente dado esse apoio, não teria conseguido. E foi muito bom para ela também. Ela fez um estágio, fez um acompanhamento no hospital psiquiátrico lá de Los Angeles. Então, foi muito prazeroso a gente ter essa interação. Outro fato importante nessa visita, nessa ida, né, para os Estados Unidos, foi o acompanhamento do Hélio Romaldini, que é também professor da Escola Paulista. Ele foi para a Universidade de Califórnia, San Diego, também fazer o pós-doutorado com o professor João West, né, estudando trocas gasosas. E a gente teve uma interação muito grande lá. Bom, aí completou os 2 anos, muito bem, ótimo. Aí todo mundo fala, mas isso aí, você está lá numa situação assim, de primeiro mundo, e a volta, como é que vai ser? Então, aí começou a pesar. Em 82, quando estava para voltar, eu fui conversar com o professor Wasserman, que é meu mentor. Ele falou, olha, professor, foi muito bom tudo aqui, mas eu não
tenho esses equipamentos, como é que a gente vai fazer? Será que o senhor não tem uma ajuda aí para... Ele falou, olha, eu tenho 2 equipamentos antigos que eu comecei minha carreira com eles, não são digitais, são analógicos, mas pode ser que você consiga montar um sistema, certo, precário, mas pode ser que sim, né? E eles estão funcionantes. Então, o que eu fiz? Peguei 2 analisadores de gás aspirado, oxigênio e CO2, pus na minha mala e trouxe na mala, tá? Então, vim para o Brasil com esses equipamentos e, chegando aqui, montei com algumas peças que a gente tinha, tá? O gasômetro de Tissot, que o Dr. Rato tinha trazido, um fisiógrafo que a gente estava usando na disciplina, e um dado muito importante, eu tinha um amigo muito grande nas oficinas do Hospital São Paulo, e fui conversar com ele se ele não poderia montar alguns equipamentos para mim, especificamente uma câmara de mistura de gás. E ele concordou e com essa ajuda também das oficinas do Hospital São Paulo, eu consegui montar meu carro metabólico e comecei a trabalhar, inclusive orientando teses já, fazendo trabalhos, né? Mas eu não estava muito feliz com isso e aí eu resolvi fazer uma visita para o diretor científico da FAPESP. Na época era o professor Fava Neto, eminente professor da USP, né, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo. E eu cheguei lá numa segunda-feira e falei, professor Fava Neto, eu vim me apresentar. Ele olhou para minha cara, mas como se apresentar? Não, veja bem, a FAPESP pagou todo o meu pós-doutorado no exterior. Eu queria dar satisfação para o senhor do que eu fiz. E comecei a mostrar os meus trabalhos. Mas ele, cara, esperto, já estava falando, ele está com alguma coisa que ele quer. Né? E não tem a dúvida. Eu falei, bom, e agora você vê, eu estou com tudo isso aqui, eu preciso continuar meu trabalho. Então eu preciso de grandes, preciso desse material, preciso disso, é um material um pouco mais caro. Então. E o professor Fava Neto, muito educadamente, falou, olha, eu vou te dar a resposta que me deram quando eu voltei do exterior há muitos anos atrás. Você tem um equipamento, rudimentar, mas tem, trabalhe, mostre serviço, publique, e daqui uns 2, 3 anos eu volto aqui para a gente conversar. Né? Bom, aquilo lá para mim foi um balde de água fria, mas eu entendi diferente, eu entendi como um desafio. E esse desafio, realmente, eu cumpri. E nós trabalhamos, nós montamos, nós fomos em frente, e 3 ou 4 anos depois, eu consegui o primeiro grant da FAPESP. Né? E a partir desses anos, eu consegui perto de 10 grants da FAPESP, montando um laboratório de primeiro mundo aqui, com auxílio de vários professores, de vários pós-graduandos. Hoje nós temos 3 carros metabólicos, temos pletismógrafo, temos aparelho de medidores de difusão pulmonar, realmente temos um laboratório de ponta no nosso laboratório. E eu fiquei muito feliz, e talvez por essa situação minha um pouco arrojada de ter solicitado essas coisas. O professor Fava, quando a FAPESP completou os 30 anos de fundação, foi em 1992, ele me convidou para discutir as diretrizes da FAPESP nos 30 anos. Eu fui um dos 22 convidados da área médica, biológica, e foram 4 professores aqui da Escola Paulista de Medicina. Para mim foi realmente, fiquei muito satisfeito com esse convite. As linhas de pesquisa minha realmente foram sempre na área de doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, doença respiratória ocupacional, circulação pulmonar. E a partir de 90 eu comecei também a estudar doença respiratória do sono. Alguns pós-graduandos, eles me incentivaram e iniciamos uma série de projetos relacionados
a distúrbio respiratório do sono, apneia do sono, etc. E com relação aos projetos mais elaborados, eu participei de um projeto temático, né, em pneumoconiose, com a Unicamp e a Faculdade de Medicina da USP. Né? Dr. Érico Paratim, Dr. Mário Terra Filho foram os representantes e a gente, junto com outros pesquisadores, pelo menos uns 15 pesquisadores, a gente desenvolveu durante vários anos esse projeto. Na década de 90, eu tenho que mencionar que houve um grande avanço nos laboratórios da disciplina de pneumologia. Foi com a chegada do Dr. Neder, Alberto Neder, veio de Campo Grande e veio fazer comigo o doutorado, depois pós-doutorado, e posteriormente foi contratado pela disciplina. Antes disso, ele fez um pós-doutorado no exterior e ele ajudou demais a montagem desses laboratórios, inclusive com a inauguração em 2002 do CEFIS, que é o Setor de Função Pulmonar e Pesquisa Clínica. Na verdade, no Hospital São Paulo, nós tínhamos a pesquisa clínica e atendimento, vamos assim, dos pacientes, né, ambulatoriais e hospitalares. E o CEFIS ficou mais direcionado à pesquisa clínica. Né? E o Dr. Neder foi fundamental nesse processo de formação do CEFIS. Hoje o Dr. Alberto não está mais com a gente, ele está na Universidade de Queens, Queen's University em Kingston, no Canadá. Ele é professor titular nessa instituição. E foi um formando aqui do nosso serviço. Eu publiquei mais de 180 trabalhos, 2 livros, mais de 30 capítulos de livros. E quando eu olho isso, eu lembro do professor Rato. Né? Toda vez que nós tínhamos uma defesa de tese, o Dr. Rato agradecia os membros da banca que vinham de fora. E quando chegava na gente, ele falava assim, e vocês não fazem mais que obrigação. Né? É isso mesmo, essas publicações e essa participação nossa, eu encaro dessa forma, é uma obrigação nossa, sabe? Nós estamos aqui, nós fomos dentro dessa estrutura, né? Pública, e a gente tem que produzir mesmo, e tem que, não só no ensino, na gestão, na extensão, trabalhar arduamente. Né? Das minhas atividades de gestão administrativa, eu fui diretor médico do CEFIS, né, desde 82 até 2009, quando me aposentei. Fui diretor médico do Laboratório de Sono da Psicobiologia, de 93 a 96, chefe da disciplina de pneumologia por 4 anos, né? E, na verdade, a minha atividade maior de gestão foi como coordenador do programa de pós-graduação da pneumologia, foram 13 anos, né? De 99 a 2004 e de 2008 a 2017. Né? Então, esse foi vamos dizer assim, a parte mais expressiva que eu participei. Eu fui consultor de várias organizações, FAPESP, CNPq, Secretaria de Saúde do Estado, Ministério Público, né? E fui também, durante um período curto, representante dos adjuntos da congregação da Escola Paulista de Medicina. Dessas 4 atividades fundamentais da docência, que é ensino, pesquisa, extensão e gestão, eu participei de praticamente todas elas nesses 50 anos aí. Mas o que eu me identifico mais realmente foi com o ensino. Tá? Essa condição de formar pessoas, de formar cidadãos capazes de formular questões pertinentes e disseminar conhecimento, né? Nos vários campos de atividade. Não apenas professores, não apenas indivíduos que
tão ligado à área acadêmica, mas realmente cidadãos que vão ajudar o país. Nesse aspecto, eu gostaria de fazer um comentário que eu já falei em várias aulas, mas eu gostaria de deixar aqui, porque aqui vai ficar mais assim, à disposição. Eu tive uma vivência muito grande na pós-graduação, que a gente chama stricto sensu, que é o molde atual de formar mestres e doutores, né? Como é que eu vejo isso? Então, eu penso um pouquinho numa volta, não total, mas numa volta parcial ao passado. O que é volta ao passado? Quando a CAPES foi criada. A CAPES foi criada em 1951 pelo professor Anísio Teixeira. Tá? E quando ele criou, o objetivo de criação da CAPES, eu vou até ler isso aqui porque são as palavras dele. Assegurar pessoal especializado para atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados que visam o desenvolvimento do país. Então, nesta fase, quer dizer, era uma formação de pessoal para desenvolvimento, né? Mestrado, doutorado, a formação desse pessoal para a área acadêmica foi com Sucupira, né, em 65. Não acho que foi errado essa mudança, eu acho que foi acertado, mas talvez a gente deva voltar um pouco para as bases também e não só formar mestre e doutor, quer dizer, mestre e doutor que nós já temos assim muitos para as instituições públicas, privadas. Eu acho que a parte que já tem essa posição do mestrado profissional, mestrado profissionalizante, eu acho que é muito importante na área técnica, vamos dizer assim, de formação, e é um papel da universidade e da CAPES também. Bom, eu me aposentei em 2019, poucos anos antes da pandemia, da Covid, mas continuo com alguma atividade dentro da disciplina, online, né, participando de reuniões, tá? Eu continuo com o meu consultório privado e presto consultoria com alguns médicos, né, que eu citei, na área de medicina respiratória ocupacional. Tá? Então, esse é um resumo assim, bastante sucinto e rápido, né, da minha passagem por aqui. E eu queria só, finalmente, dizer que, embora eu tenha colocado uma visão acadêmica, né, que eu acho que é o objetivo dessa posição, eu tenho que dizer que, num contexto maior, a minha família sempre veio em primeiro lugar, né? Eu já citei toda a minha ida para o exterior, essa colocação toda aí, mas eu acho que realmente eu sempre coloquei eles em primeiro lugar, né? Minha filha Tatiana, um abraço, meu genro Silvio, meu filho Luiz Fernando, minha nora Alessandra, meus netos, o Dudu, que o Dudu está completando 18 anos, completou 18 anos há uns dias atrás, a Beatriz, o Guilherme, Lucas, Murilo e Arthur, são a minha prioridade, né? Mas a minha ligação maior e atenção maior é com a minha esposa, com a Cleusa, lógico. E o ano que vem, como eu falei, nós fazemos bodas de ouro, né? A Cleusa é minha companheira nas discussões sobre os rumos da família, do país, do mundo. É minha confidente nos momentos alegres e nos momentos também difíceis, momentos tristes. E a gente se encontrou para caminhar junto nessa vida. E para terminar mesmo, eu gostaria de agradecer então esse convite mais uma vez ao Hospital São Paulo, à Escola Paulista de Medicina, e agradecer pelo acolhimento e pelo carinho nesses anos que estive prazerosamente presente nessa casa. Obrigado também aos meus mestres,
que deram exemplo e que tentei e ainda tento passar para os que me cercam. Muito obrigado.